eu sou Andréa Tenuta, head da Maturi. Estamos aqui em mais um episódio do MaturiCast, um podcast para falar sobre trabalho e longevidade. Hoje eu estou com duas convidadas muito especiais, a Carol e a Cris, para falar sobre contratação de pessoas 50 a mais. Obrigada pela presença, vai ser um papo bem gostoso. Queria que primeiro vocês se apresentassem para as pessoas conhecerem vocês e a gente começa nosso papo, pode ser? Claro, bom dia, olá, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou a Cristiane Azevedo, sou gerente executiva do Grupo Pernambucanas e é um prazer falar de um tema tão importante e tão atual aqui nessa manhã com as duas. Legal, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Cris. Carol? Eu sou a Carolina Bussadori, mas por favor me chamem de Carol, né? Eu sou a gerente executiva de Gente Cultura do Grupo Samarché. Muito feliz pelo convite, obrigada, André. E muito feliz também de dividir a mesa aqui com a Cris, que é uma parceira de varejo. Isso e acho que a gente vai ter bastante coisa para trocar hoje. É por isso que eu convidei vocês, duas empresas do varejo, de segmentos distintos, mas com dores e delícias similares, né? Então eu queria começar perguntando para vocês duas, o movimento que tanto Marché quanto Pernambucanas têm feito para contratar pessoas 50 a mais. Como está sendo esse trabalho? Então eu gostaria que vocês contassem um pouco pra gente. Bom, Andréia, é algo natural, sempre aconteceu. A gente está falando de Pernambucanas, mais de 116 anos. Uma empresa super longeva, centenária. Com certeza, mas a gente tem falado bastante do tema, porque algumas pessoas ainda perguntam, nossa, mas vocês contratam 50 a mais? Com certeza, e nós gostaríamos que mais pessoas viessem trabalhar com a gente. Porque essa troca, né? A gente sempre fala do varejo como porta de entrada, como primeiro emprego, mas essa troca entre, sim, 18 anos, 19 anos de idade e 50 a mais é muito rica. As pessoas 50 a mais, elas trazem toda a experiência de vida e profissional e contribuem muito com todo mundo que está ali, principalmente o nosso público de loja, né? Então, eles já viveram, já passaram por situações, já tiveram também o primeiro emprego, então a gente valoriza bastante essa troca entre as gerações. Que bacana, que bacana. Carol, e lá no Marché? Diferente um pouco das Pernambucanas, a gente é uma empresa bem jovem, né? A gente tem 22 anos de existência. Que bacana, olha a relação intergeracional. Total, já juntamos aqui. Isso não foi intencional. E da mesma forma que nas Pernambucanas, o Marché, na verdade, a gente sempre teve uma fluidez no recrutamento. Então, a gente, desde sempre no Marché, nunca teve uma trava com relação à idade, à orientação sexual, a gênero. A gente sempre contratou quem queria trabalhar no Marché, né? Então, sempre foi uma empresa muito diversa. O que eu acho que a gente está acontecendo agora, nesse último ano, dentro da área de gente mesmo, dentro da área especificamente de diversidade, é começar a estruturar os programas, né? Então, criar um programa para refugiado, criar um programa de mais empoderamento para as mulheres e criar um programa agora para as pessoas 50 a mais. Então, eu acho que essa é a diferença agora e foi até por isso que a gente veio procurar vocês também para nos ajudarem a fazer essa estrutura, né? Eu acho que tem essa questão do varejo. O varejo é uma área onde a gente precisa ter fornecedores muito parceiros, porque a gente sabe que os nossos orçamentos não são dos melhores, né? A dinâmica do varejo... As particularidades, né? Tem muita. A dinâmica do ponto de venda é muito rápida, você tem uma margem que não é da melhor, então você precisa sempre estar ajustando e ter um parceiro que atue junto com você como se fosse uma cadeirinha do seu lado lá no dia a dia. Então, acho que isso que é o grande diferencial que a gente tem. E condiz muito com o que a gente tem no Marché como premissa, que é o atendimento. O atendimento por uma pessoa que gosta de conversar, que tem mais paciência, é muito gostoso, né? O Marché ele é muito reconhecido pelo atendimento que ele presta ao cliente. Então, via de regra, uma pessoa com 50 a mais, ela gosta de conversar, ela gosta de trocar, então ela vai trocar uma receita, ela vai falar que aquele pão é muito mais gostoso, tem que levar nossa padaria. A tendência é esse relacionamento interpessoal flui de forma completamente diferente. Com certeza. E a gente não tá falando quem é melhor e quem é pior, assim. Não. É muito... quase todos os dias eu vejo notícias falando de conflitos geracionais. E eu gosto de falar, vamos traduzir esse conflito em diálogo geracional. Porque não é quem é melhor e quem é pior. A geração Z é isso, a geração Y é aquilo. Não importa. Esse mosaico de talentos é que traz aí essa coisa boa. E como é que isso se dá na realidade de vocês? Essa troca geracional, esse diálogo geracional? Você sabe que tem um exemplo bem legal na empresa. Outro dia, conversando com um colaborador com mais de 40 anos de empresa. Uau! Ele me contou, Cris, desenvolvi um programa em HTML para facilitar nosso preenchimento de contratos.
E eu parei por um segundo, porque normalmente a gente associa, né, os mais jovens como as pessoas mais antenadas com tecnologia e que vão trazer essas inovações para dentro da empresa. Falei, que legal, me mostra. Ele me mostrou, eu falei, nossa, eu não teria capacidade de fazer isso. Olha que exemplo. Não é a idade que vai definir, Não né? é a idade que vai definir. E olha como ele me mostrou que eu preciso correr atrás e fazer algo nesse sentido também. Uma pessoa que tem mais de 40 anos de empresa, que está ali com a gente, que conhece a gente, e trazer algo tão inovador e que vai dar um ganho de produtividade. Então, é muito disso, né? A convivência entre as gerações e o que pode agregar no desenvolvimento de cada um também é super importante. Perfeito. E lá no Marché, como é isso? É exatamente a mesma coisa. Eu acho que é muito a energia que a pessoa dispõe no trabalho, né? Então, por exemplo, lá no Marché a gente tem o Adriano, que é o responsável, né, o nosso head de compras da parte de vinhos, que ele tem 22 anos de Marché. O Marché, ele veio junto com o Marché. Ele nasceu com o Marché. Nasceu com o Marché. E sempre quando a gente faz alguma live da área de gente, né, para falar sobre temas diversos, e a gente, por exemplo, ano passado a gente fez um muito focado para a geração mais atual por conta dos jogos online, né? O cuidado que tem que ter com jogos online, né? Aquela questão mais de apostar no seu trabalho e não ficar apostando nessa questão. O Adriano, ele entra em todas, assim. A gente vê, o Adriano vai estar naquela live, assim, sabe? Coisas que às vezes quem é mais jovem fala não, o Dri tá sempre lá participando junto com a gente. E em loja também eu acho que esse ganho é absurdo. Porque eu acho que essa questão da experiência e a predisposição de querer mudar. Né? Quando a gente faz um processo seletivo com uma pessoa 50 a mais, fala, eu sempre trabalhei cortando frios. Ah, legal. Não, mas agora eu gostaria de aprender outra coisa. Você fala, que legal, né? Que gostoso. E isso dentro da loja gera também essa questão do aprender mais, né? Não sei, não, isso daqui é da minha função, isso daqui não vou fazer. Então, acho que essa troca é muito boa. Carol, e tem algo bem legal. Outro dia, pegando um depoimento de uma gerente de loja, ao qual a gente começou a falar mais de vagas 50 a mais, postar mais nas redes sociais, André nos ajudando com isso. E ela falou, Cris, eu contratei uma colaboradora 50 a mais, com 3 meses ela foi promovida a vendedora de lar. Ela nunca trabalhou com isso, então ela entrou aqui como assessora, então ela recebia caminhão, expunha as roupas na área de vendas e ela se interessou porque é um tema que ela gosta de cuidar da casa, ela gosta de falar, com ela. Se conecta totalmente. E em 3 meses ela já estava indo para a área de cama, mesa e banho, atender os clientes e falar sobre a toalha, que a toalha precisa ser lavada de tal forma, que precisa, o porquê desse jogo de lençol e esse não, de acordo com a sua necessidade. Então, assim, ela foi promovida a vendedora em muito pouco tempo. Tá super feliz. Maravilhoso. Falou que nunca imaginou, né? Ela falou, não imaginei que eu iria entrar na loja e seria promovida tão rápido, sendo que eu nunca trabalhei com isso, né? Então, isso é muito legal. É muito bom. Não, é muito potente, né? Quando a gente Muito. ouve depoimentos como esses. E então, no fim do dia, é quebrar estereótipos, né? Porque Exato. é o que vocês falaram. Varejo, é muito comum falar que é o primeiro emprego de jovem. Quebrar estereótipo. Outro estereótipo é pessoa 50, 60, 70 a mais não vai aguentar ficar o dia inteiro na loja. Gente, tem pessoas de 20, 30 que não conseguem. Não é, né? Existem Exato. questões físicas, mas espera aí, não é a idade que vai definir isso. Então, é quebrar esses estereótipos que temos, de forma geral, e eu me incluo nessa porque tem uma construção social que a gente tem que quebrar o tempo inteiro, que não vai ser a idade que vai definir. É o que a pessoa pode entregar. Óbvio que conforme a pessoa envelhece, vai criando, né, a maturidade traz muitos elementos como esses que vocês estão trazendo. Isso, na né? pele, não é? E é maravilhoso. E acho que outro ponto que vocês estão trazendo, que é muito poderoso, é a intencionalidade. Porque vocês duas me trouxeram isso, né, no papo. Poxa, isso sempre aconteceu de forma orgânica. Mas vocês perceberam na prática como foi importante fazer isso de forma organizada e estruturada. Porque os números mostram para vocês a diferença de ter times diversos, né? E aqui não é só uma conversa de idade. A idade é um dos elementos das camadas das pessoas. Muito bom. Carol, você comentou com a gente sobre um programa. Conta o nome do programa. Como é que é? Ligado ao vinho? Safra 50 a mais. Maravilhoso, adorei. Conta pra gente. Marché, a gente gosta muito de comer. Né? E a gente gosta também de beber, né? Então, mas não é só quem é do Marché. Eu não sou do Marché e adoro comer e beber. Todos nós. Então, a gente sempre tenta criar os nossos programas muito relacionados ao nosso negócio, né? Os nomes dos nossos programas. Então a gente tem uma padaria maravilhosa
Então, a gente, o nosso programa de desenvolvimento Challenger é fermentando talentos. Então, a gente vai tentando Uma fazer essa conexão. correlação com o nosso negócio. E qual que o nome do programa que a gente poderia dar pro 50 a mais, né? É uma das nossas áreas da loja que a gente tem mais carinho, que é a nossa adega, né? A gente no Marché respira essa questão do vinho. Então, nada mais é justo do que criar a safra 50 a mais, que eu acho que pode ser a nossa melhor safra aí, realmente, desse programa. Né? Bacana. Como que a gente... Adorei o nome. É muito sommelier, né? Ah, E a gente acredita demais nisso mesmo, né? Eu acho que tem essa questão da diversidade que você falou, a gente sempre contratou de uma forma muito fluida, a gente agora precisa estruturar, eu acho que isso que é o importante. Então, a gente está estruturando esse programa e é muito interessante quando você, por exemplo, num anúncio de vaga coloca a partir de 18 anos, não vem pessoas 50 a mais. A gente começou a colocar a partir de 18 anos, sem limite de idade. Aí vem 60, 65, aí você fala, cara, como é importante você direcionar sim, isso, sim. né? Então, é muito importante você se conectar com quem você está falando. Então, dentro do Safra 50 mais, a gente está agora direcionando o programa de recrutamento e também agora, para esse ano, estruturar um programa de treinamento para os líderes. Bacana. Né? Porque muitos dos nossos gerentes também já são 50 a mais. Eu acho que tem essa questão, então também eles estão achando o máximo, mas a gente também tem gerentes bem novos, né? Que também gostam do tema, não só gerentes, mas os coordenadores, supervisores. Então é legal a gente também fazer um programa de liderança com essa questão geracional. Para ser inclusivo, né? E de como eles também lidarem com essa questão dos times multigeracionais. Exatamente, né? E eu acho que o varejo, principalmente, que atende diretamente a população, né? A gente atende diretamente. E é um volume grande. É um volume grande, né? A sua loja está de portas abertas. Vai entrar todo mundo, quem quiser, e a gente quer que entre. Acho que a gente tem uma participação muito forte como sociedade, né? Porque, de repente, você vai ter um cliente que tem algum tipo de preconceito e que, de repente, vai ser atendido por uma pessoa trans, por uma pessoa 50 a mais, e que vai... nossa... Não é que essa caixa que eu achei que ia ser mais lenta, porque ela tem mais idade, ela me atendeu rápido. São os estereótipos. É estereótipo. Então, a gente ajuda a sociedade a criar esses estereótipos também. E começa a quebrar. E daí, então, tem que quebrar isso, não? Exatamente. Né? Eu acho que, principalmente, os RHs do varejo precisam comprar essa luta. Perfeito. Porque a gente tem que quebrar esse estereótipo e a gente é a porta de entrada para a sociedade para ir mostrando que, sim, dá para ter um time diverso, multicultural, com refugiado. Não vai saber falar. Sabe falar sim, sabe atender. Mas é uma sim. jornada, né, esse processo, não é fácil, né, Carol? Porque você tem que dar cara a tapa. Tem muitas questões, são picos e vales, né, nesse processo. Mas é que aqui o viés acaba sendo varejo, porque vocês duas são varejistas, mas é uma dor do mercado corporativo. Então, trazer a liderança, preparar essa liderança para lidar com times multigeracionais é um desafio. Então, tem uma frase que a gente sempre fala, que não adianta convidar para festa se não convidar para dançar. Não é a gente que fala uma frase famosa aí do mercado. E que é isso, não adianta vocês contratarem se o time não estiver preparado para lidar com essas diferenças na prática. Não é inclusão, exatamente. Acho que são duas etapas muito importantes. Primeiro, atrair. Perfeito. Porque quando a gente começa a falar de programas, a falar de vaga 50 a mais, a direcionar, por mais que a gente sempre tenha feito isso, a partir do momento que a gente começa a falar mais disso, as pessoas olham e falam, olha, ali eu tenho uma oportunidade, vamos lá. E aí o segundo passo e quem está em casa? Né? A gente já tem 50 a mais em casa, seja porque começou com a gente há pouco tempo, ou porque está com a gente há mais de 40, 50 anos, no nosso caso. E temos também 18 anos, 20 anos, mas precisa preparar todo mundo. E mostrar a riqueza de cada idade. Porque todos são ricos, assim como os 50 a mais vão aprender com a galerinha de 18 anos, a galera de 18 anos aprende muito com a experiência de quem tem 50 a mais. Então, por isso é importante os programas, o direcionamento, seja dentro de casa, seja fora de casa. Eu acho que esse é um ponto bem legal que a Cris pegou, que eu acho que essa é a diferença de você, que eu vejo pelo menos a gente como Marché, e acredito que a Pernambucanas, pelo que a gente está falando, deve ser assim, que a gente era fluido, vamos contratar todo mundo. Só que quando você só contrata, né, a pessoa, via de regra, se adapta à companhia. Quando você cria um programa, a companhia que vai se adaptar àquele público que você está contratando. Perfeito.
Então, eu acho que essa é a diferença também de você criar os programas e estruturar programas. Sim. Porque aí você começa a mudar, né? adaptar. Porque sempre assim, imagina, a gente é super diverso. Ai, mas é que você não vai se adaptar aqui, porque... A Não, gente é sou eu. diverso, mas Agora vamos olhar a os gente tem que se números. adaptar. Então, vamos olhar os Exato. números, Exato. né? Então, peraí, eu que tenho que me adaptar. É. Não é? Porque senão fica fácil. Falar, não, a gente é super aberta, a gente contrata todo mundo. Ai, mas sabe o que é? É que esse uniforme é pequenininho para pessoas com corpos normais. Né? Daí Então começa. Ai, não, é que aqui é difícil para você, eu trabalho porque tem muita escada e você já tem mais idade, vai ficar cansativo. Não, então peraí, então eu tenho que me adaptar para o público que eu tô trazendo. Exato, que daí é a verdadeira inclusão. Eu acho que aí é a força dos programas. Por isso que eu acho que sim, a gente tem que parar, estruturar, literalmente dar nome, sobrenome, registrar, para que daí não é a morra. intencionalidade, né? É a intencionalidade. É a intencionalidade e aquilo que vocês trouxeram e eu tô nomeando como olhar números. Porque um dos desafios de vocês sabem disso melhor do que eu, é o famoso absenteísmo e turnover. Tô falando uma besteira aqui? Nenhuma besteira. Nenhuma. O varejo nunca teve um turnover tão alto. O turnover do varejo é muito grande. Eu sei que é uma dor de muitas empresas, mas do varejo é mais, né? E ter times diversos ajuda muito nesses indicadores. Não sei se vocês já perceberam isso na prática com a contratação e a inclusão. É nítido? Conta pra gente. Porque eu falo sempre às pessoas, o tema de diversidade é algo que vem ganhando mais força, mais profundidade no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Mas não é só o certo a se fazer. É uma estratégia de negócio. Tem que mensurar, tem que olhar dados. Então, tem que treinar uma liderança, tem que treinar o time de RH, tem que sensibilizar a empresa como um todo, mas é tudo costurado, né? Conta, você falou, nossa, conta pra gente. André, a gente tá bem feliz com os números, até falando aqui de turnover, vocês sabem que no varejo a Carol me entende muito bem. É uma dor, acho que é a pior dor. A pior dor é o turnover, e quando a gente olha nossos números, o menor turnover é 50 a mais. Então a gente ficou muito feliz de olhar para isso e de falar, olha que legal. Porque aí corrobora em falar que estamos atraindo e quem está vindo está ficando com a gente. Ou seja, a gente está conseguindo reter essas pessoas, elas se sentem bem-vindas aqui, elas ficam. Né? E para o varejo isso é maravilhoso. Olhar para um turnover baixo, para um público 50 a mais, porque hoje a dificuldade você contrata, treina, desenvolve e perde. Contrata, treina. Então, reter essas pessoas é muito rico. Você sabe que outro dia eu estava fazendo compras no domingo e aí tinha uma pessoa 50 a mais me atendendo no caixa e eu comecei a conversar com ela e falei, você tá tão feliz trabalhando aqui no domingo? Muito feliz, meus filhos já se casaram, e aos domingos eu estava muito solitária em casa, então eu vim trabalhar aqui justamente porque é diferente, eu trabalho no domingo e durante a semana eu consigo resolver todas as outras questões que eu preciso resolver na minha casa. Então, olha que legal, tem espaço para todo mundo, para agradar a todos e para atender a demanda de todo mundo também. Maravilhoso. Vocês já percebem nos indicadores? Com certeza, André. Isso eu acho que é principal, porque a gente trabalha muito forte dentro do Marché a cultura. Eu acho que a nossa cultura dentro do Marché é muito forte. A gente é uma cultura extremamente relacional, né? Nós temos muito forte isso eu falo que a nossa cultura é cuidar de gente, né? E o cuidar de gente é aquela história. A partir do momento que eu, como companhia, cuido do meu funcionário vai cuidar bem do cliente. Perfeito. Ele vai cuidar bem do entregador que foi fazer a entrega lá na loja. Então, a gente tem muito forte essa cultura de cuidar de gente. E a partir do momento que você tem um turnover muito alto, você não consegue perpetuar essa cultura. Perde, né? Você perde, né? Óbvio, tem o custo de treinar, de dar o uniforme, tem todo esse custo, né? E o turnover comer. Mas eu acho que o valor que a gente talvez não consiga mensurar é a cultura que você não consegue, às vezes, segurar naquela loja que você fala, o que aconteceu com aquela loja que o turnover ficou tão alto, né? E aí o nosso medo vai perder essa cultura do olhar para o outro, do cuidar de gente. Então, essa parte com o público dos 50 a mais, o turnover é menor. Né? E o que eu acho que é mais legal é que a gente, como uma companhia também que consegue promover um plano de carreira para a pessoa, isso também brilha muito o olho para segurar, né? Para a pessoa ficar. Então, o mais gostoso... Olhar a jornada completa, né? Exato. Desculpa, te cortei. Não, exatamente isso. É olhar a jornada completa. Não é que você entrou aqui de caixa, você vai ficar caixa, agora vai... O que você quer?
né? Porque é muito legal a predisposição de querer fazer algo diferente. Então, para mim, isso é o que é um mais rico mesmo, é a gente conseguir estruturar a nossa cultura e garantir que a pessoa entenda que, sim, entrou numa loja do Saint Marché, porque ela vai ser igual em todas, porque isso está muito forte, isso, o turnover não vai tirar. E a gente percebe, não sei se vocês já veem isso, mas teve algumas outras varejistas que perceberam o turnover não só das pessoas 50 mais, mas do time de outras, aqui eu tô falando de idade especificamente, de outras idades começou a diminuir, não na mesma proporção dos 50 mais, mas porque teve um mix geracional. Não só olhando... Talvez até pela influência. Exato. Positiva. Teve um caso de uma empresa que me contou que tinha um problema de pessoas jovens faltando muito aos finais de semana nas lojas. Muito. Ao fazer um projeto piloto de contratar pessoas 50 mais numa loja, drasticamente diminuiu isso. Então, as pessoas mais jovens pararam de faltar porque perceberam, opa, né, tô perdendo aqui meu espaço. Então, não é que essa pessoa saiu da empresa, e sim mudou o comportamento, esse mix, né, de gerações. Legal. É muito potente isso. E essas sutilezas, tem que olhar os números de forma analítica também, para interpretar, né? Enfim, eu acho que não é só porque a gente gosta do assunto, é porque os números não mentem. Eu acho que uma né? coisa importante também que a gente falou do turnover do varejo, que realmente, né? Mas também a gente sofre bastante com uma questão que é o absenteísmo. Né? A quantidade de atestados que a gente tem, enfim. E aí, é a quebra de paradigma que você falou. Ah, não, se contratar uma pessoa mais velha, ela vai ter mais problemas de saúde, ela vai dar mais atestados. Não. Então, acho que é muito isso também. Eu acho que as empresas começarem a olhar para dentro, a olhar para os seus próprios números e quebrar também as suas próprias barreiras, né? Porque, não, a menor quantidade de atestado são das pessoas 50 a mais. Né? Então, acho que é muito isso também. Tem um olhar sistêmico desses números, dessas Exato. análises. No final das contas, é isso. Tem que ter um time diverso, que é uma estratégia de negócio, né? Inclusive, vocês, pernambucanas e Saint Marché, estão aqui na Mature Conecta. Sim. Estamos gravando esse episódio diretamente do Mature Fest 2025. E está rolando a primeira edição da Mature Conecta, que é um projeto que a gente já tem há muito tempo. E esse ano, como estamos celebrando 10 anos de Mature, resolvemos colocá-lo, tirar do papel, se saiu do forno. E a gente agradece a parceria de vocês, de confiarem na Feira de Conexão. E está sendo muito interessante, porque como as pessoas estão abertas e receptivas, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque não tá só no discurso. É bonito quem tá nos ouvindo falar, a Carol e a Cris falam isso, mas na hora de contratar, acho que não é real. Devem estar... É muito real. É real mesmo. Queremos muito, inclusive. Estamos aqui na feira. Olha na câmera e fala, venham. Estamos recrutando. Queremos vocês. Queremos Exatamente. muito. Mas porque é o que a gente falou, precisa ter um olhar intencional para as pessoas também se inscreverem. É isso. Entenderem. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que têm um etarismo muito grande no mercado de trabalho, desde a contratação até o desenvolvimento, isso é real. A Mature existe para quebrar e diminuir isso, né? Mas, por mais que existe post nas redes sociais, tem feiras de emprego, mas precisa ver na prática. Então, a Mature acaba sendo uma chancela, porque somos especialistas nesse assunto, quando tem parceiros falam, poxa, eu preciso contar, né? Como a Carol falou, preciso fazer um programa, dar nome, sobrenome, porque sim, as pessoas vão acreditar, porque na prática, nos últimos dias, quantos relatos eu ouvi? Poxa, eu tô com dificuldade de conseguir emprego, a idade que tá sendo um desafio. Então, vai a empresa que tá olhando de forma objetiva e intencional. Essa é a mensagem, né? Sim, a gente tá muito feliz de estar aqui, né? Então, a gente quer que todos venham trabalhar com a gente, né, Carol? A gente real. Você sabe que quando a gente falou que ia participar da Mature Fest, que estaríamos aqui falando das nossas vagas, os gerentes do corporativo, os gerentes de loja ficaram super animados. Que legal, a gente vai estar lá, pessoas vão querer trabalhar com a gente, vão conhecer mais sobre nós, não somente como cliente, né, mas também como uma possibilidade de carreira, como a Carol falou, porque carreira não tem idade, gente. Não. Precisamos quebrar isso. Nunca é cedo ou tarde demais, Exatamente. né?
E todo mundo super entusiasmado com todos que estão se candidatando nas nossas vagas, que a gente está lá com o stand, tá com QR Code para se candidatar, seja para o corporativo, seja para a loja, para que a gente possa atrair esse público e conviver ainda mais com todas essas gerações dentro da empresa. Então, obrigada por proporcionar isso pra gente. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Que bacana. Exatamente, Cris. Eu faço da Cris as minhas palavras mesmo. A gente agradece demais, André, a parceria, ter sido convidado para estar aqui. Ontem o time de seleção já estava aí conversando com muitos que estão aqui na feira, falando, eu conheço a loja de Saint Marché, eu vou lá, um padeiro que já ficou falando da receita, que já quer. Então, assim, a gente quer contratar essas pessoas, a gente está aberto, a gente vai aprender junto também, né? Eu acho que é um processo da companhia também, que às vezes a gente fica falando, a gente precisa se modernizar. Sim, a gente precisa se modernizar. Nossa, a inteligência artificial tá aí, ela tá aí, mas talvez a gente também precise entender que a gente precisa aprender com quem a gente está querendo, né? Um exemplo que eu achei muito maravilhoso foi anteontem, o coordenador de administração de pessoal, ele virou e falou, Carol, esse app que a gente faz, o processo admissional, é um pouquinho complicado, eu acho. Talvez vamos abrir para trazer o documento e a gente tira xerox, né? Eu falei, amei, que eu sou dessa época também. Trazer 3 comprovantes de votação da última eleição, né? Tá lá na carteira. Então, é isso, é a gente também no dia a dia ir aprendendo, né? A gente, como companhia, tem que estar aberto para o novo, né, para tudo que tá o mundo falando, todas as conexões que estão acontecendo, mas também olhar e falar, peraí, entender. Deixa eu entender, desculpa que eu pedi pra você entrar nesse app aqui com a letra pequenininha, que eu também já tô mais... Entrar no app tá tudo bem, as pessoas estão tecnológicas, mas é isso, é saber entender, receber o papel, ok? Isso, ter uma letra maior, tudo. Não, exato. Então tá bom. É isso. Putz, posso trazer impresso? Pode, não tem problema. E tem gente de 20 anos que vai preferir isso também. Com certeza. Eu preferiria. Mas é isso, eu acho que a gente tá aberto mesmo, a gente tá aqui na feira, obrigada pelo convite, a feira tá um sucesso, o time tá amando também, né? As nossas vagas também estão todas aqui disponíveis, seja matriz, seja CD, seja nas nossas lojas. Eu acho que quem quiser será sempre muito bem-vindo de todas as formas nas lojas do Saint Marché. Boa. Queria agradecer a presença de vocês aqui, aceitarem o convite de estar no nosso MaturiCast que estamos gravando. A gente está chegando ao final porque passa muito rápido. Então, se você está me ouvindo, você é um profissional da área de recursos humanos, gostaria que você se inspirasse no que elas contaram aqui sobre contratação, sobre diversidade, sobre times multigeracionais, que é o papel da Maturi no mercado, provocar as empresas para que sejam mais diversas, já que a idade não é limite para nada. E se você é uma pessoa 50 a mais que está nos ouvindo, pode se inscrever, que eles contratam de verdade, não é só discurso. É isso, esse foi mais um episódio do MaturiCast. Obrigada pela presença. Obrigada a você. E obrigada a vocês que nos ouviram até agora.